Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Prof. Gabi trouxe essa semana, então, uma nova temática para a gente começar a trabalhar nas nossas aulas, contemplando também mais uma linguagem artística, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um novo bloco de atividades. Nós viemos trabalhando com blocos de atividades por temática artística, certo? Nós tivemos, então, já as aulas de fotografia, com 3 aulas práticas e uma aula teórica. Nós tivemos também um bloco com 3 aulas de desenho práticos, né? E antes disso, nós tivemos várias aulas teóricas explicando muito bem toda essa base da área das artes, que são o ponto, a linha, a cor, a forma, tudo muito bem explicado. A gente teve toda uma base antes de fazer todas essas atividades, né? Agora a gente vai entrar numa nova linguagem, que é a escultura, certo? Então, o prof está compartilhando a tela aqui com vocês da nossa aula 22, né? As nossas habilidades a serem desenvolvidas. A prof mandou um recadinho também, como vocês estão, né? Esperando que todos estejam bem, usando máscara, álcool gel, muita consciência para que a gente se cuide da nossa saúde, da saúde das pessoas que a gente gosta. Nós somos responsáveis por nós e pelos outros também, né? Na aula de hoje, então, a gente vai continuar a trabalhar com coisas inovadoras. E a escultura nos instiga muito a imaginação e a pensar fora da caixa, como a gente diz, né? A pensar de uma forma diferente, criativa e inovadora. Nessa primeira aula, então, ela vai ser teórica, tá? A teoria, às vezes, ela pode ser um pouco cansativa, mas ela é extremamente importante para que a gente consiga se desenvolver bem na atividade prática, né? Por isso que é muito importante o estudo, a leitura, a interpretação do texto que está sendo lido, que vocês leiam e entendam o que vocês estão lendo nesse texto também, ok? Vamos lá. Eu trouxe, bem no comecinho aqui do texto, 2 obras de arte bem legais, de 2 artistas que eu conheço. Um é o Mário Cladeira, ele é um artista uruguaio, tá? Muito bacana. Eu já montei há um tempo atrás exposições do Mário, ele é bem legal e faz um trabalho muito bonito. A Simone Sgorla também, ela trabalha já com... Olha como são diferentes essas 2 obras, né? O que parece essa primeira obra aqui para vocês? Observem bem. É uma obra diferente dessa segunda aqui, né? Uma tem formas um pouco mais abstratas, que o nosso olhar consegue imaginar um monte de coisas ao olhar para ela. E aqui já é uma imagem mais, vamos dizer assim, tradicional, mais fácil de identificar aquilo que está sendo posto, né? E ambas são boas. Então, vamos para a nossa aula teórica, tá? Para falar de escultura, então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa linguagem tão importante da história dela, tá bom? Aqui nós temos, então, essa aqui não é o Davi, essa é uma Vênus. A escultura é uma técnica que representa total ou parcial objetos e seres através da reprodução de formas. Antigamente, no início da escultura, a gente tinha a reprodução de formas. A boa escultura era aquela, como nesse caso aqui que a gente viu, na primeira obra, era aquela que conseguia imitar o ser humano à sua maior perfeição. Quanto mais fiel a imagem humana e mais real, mais bom, melhor e com mais qualidade era tido essa obra, né? A escultura é a técnica que ela representa, então, essa cultura diante dos povos ao longo da história da humanidade. A forma de concretizar, né, nesse caso aqui, as formas. É utilizado gesso, pedra, materiais recicláveis, madeira, resina, aço, ferro, mármore, e hoje em dia se utiliza muito materiais recicláveis, é uma grande tendência. E então a gente pode representar com a escultura qualquer coisa, né? Aqui então a gente tem uma das técnicas que é a cinzelação, onde se utiliza um cinzel e um martelinho, onde você vai batendo nas formas e vai dando o formato, né? Aqui nós temos a fundição
em metal. Aqui nós temos a modelagem em argila. E a escolha do material envolve a técnica que a gente vai utilizar, né? Sempre quando a gente for fazer uma escultura, antes de pensar no que nós vamos fazer, a gente tem que pensar no material que a gente tem. Porque muitas vezes numa escultura eu posso querer realizar uma perfeição lá da forma humana, mas dependendo do material que eu tiver, eu não consigo. Vou ter que adaptar. O material e a técnica tem que estar de acordo com aquilo que a gente vai fazer, tá? A gente vai entendendo ao longo aqui que a prof vai explicando para vocês. A gente tem novas técnicas também que são utilizadas hoje em dia, como doble solda em chapas metálicas, moldagens com resinas, essas são mais modernas, tá? A escultura pré-histórica, então, ela foi associada muito fortemente à magia e à religião no período paleolítico, né? Então se moldavam animais e figuras humanas, geralmente figuras femininas nesse período. Aqui a gente tem algumas representações dessas figuras humanas. Essa é muito famosa, se chama Vênus de Willendorf. Ela tem esse nome pelo lugar onde ela foi encontrada. E antigamente eles faziam a forma da Vênus. Os estudiosos da época dizem que é a representação do que era uma estética de feminilidade e de fertilidade para a época, sabe? Do que seria, como exemplo, uma boa imagem de uma mulher que seria uma boa mãe, né? Uma Vênus para eles daquela época, né? Vocês vão ver que ao longo da história como vai mudando essa imagem da mulher, a representação da imagem da mulher. Olha como era antigamente lá nos Homens das Cavernas e que vocês vão observar pela história da arte como vai mudando essa percepção, tá? Em seguida também nós temos aqui essas estátuas incríveis na Ilha de Páscoa. Descobertas recentes identificaram que essas pedras foram trazidas de milhares de quilômetros de distância para a Ilha de Páscoa e foram feitas essas esculturas gigantescas. Inclusive, algumas estão enterradas na terra e a parte que a gente percebe são, por exemplo, a cabeça está para fora da terra e o corpo da estátua, que é gigantesco, está enterrado e que não conseguiram tirar toda a estátua da terra ainda hoje. Mas são esculturas gigantescas talhadas na pedra, feita por povos antigos também. Então, como falou no comecinho lá do texto, a questão religiosa na escultura nos tempos primórdios era muito forte, né? Eles esculpiam muito os caçadores na Idade das Cavernas, eles esculpiam muito os animais, porque eles acreditavam que ao esculpir os animais em madeira ou na pedra, ou ao pintar as formas dos animais nas cavernas, eles conseguiriam caçar aquele animal de uma forma mais fácil. Era a crença que eles tinham. Para nós pode ser estranho, mas é muito legal conhecer como outras pessoas pensaram em outras épocas, não é verdade? Essa escultura, como é conhecida atualmente, ela surgiu no Oriente Médio e foi uma das últimas artes a serem desenvolvidas durante a Idade Média. A Grécia Clássica, então, ela é o berço ocidental da arte de esculpir. Desde os seus primeiros artefatos em mármore ou bronze a partir do século X. Né? Então, posteriormente, os romanos também aderiram a essa cultura e difundiram muito. E os romanos têm um detalhe inteligente neles, que eles foram o primeiro povo. O prof está dando só umas pinceladas, porque a história é longa, é densa, então a gente vai ver umas pinceladas rápidas, tá? O que é mais legal de a gente observar? Alguns temas históricos que são importantes a gente conhecer. Os romanos foram o primeiro povo que utilizou a arte para a política. Olha que interessante. Os romanos perceberam que eles poderiam usar a escultura para política. De que forma? Antigamente não tinha jornal, não tinha fotografia, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada. E os imperadores romanos perceberam que uma forma de que o povo conhecesse quem era o líder, quem mandava naquele povo, era, sabe qual? O que eles faziam? Eles faziam estátuas do seu imperador e
espalhavam aquelas estátuas do imperador por todos os povos aonde o imperador comandava. Então, o povo sabia que lá era o Império do César, lá era o Império do Augusto, né, dada a época de cada imperador romano. Então, eles tinham essa forma de pensar que eles deram conta de, olha, a arte ela é poderosa, a gente pode dominar os nossos povos e fazer com que eles nos conheçam através da escultura, e eles começaram a fazer isso. Depois, eles também utilizaram as moedas, estampando o rosto do imperador nas moedas, e conseguiram fazer com que a arte fosse uma ferramenta política para eles na época. E nós vamos começar a ver muito isso agora. A arte, a fotografia sendo utilizada de forma bem forte para fins políticos, né? Nós entramos em época de eleição, então, assim como na época da Roma Antiga se utilizava da política para fazer com que se percebessem aquele político, e muitas vezes dá uma ilusão de que aquele político que era muito bonzinho e ele não era, né? Eles faziam também mosaicos e colocavam os imperadores ao lado de Deus e queriam mostrar que aquele imperador era muito querido. E na verdade ele não era. Mas ele queria enganar o povo e ele usava a arte para isso. Então a gente tem que cuidar porque nós também estamos entrando numa época de eleições agora, né? Muitas vezes aquele candidato que parece ser muito bonzinho, muito legal, uma foto bem bonitinha lá no panfletinho, tem que investigar todos eles antes de votar, porque a gente nunca sabe. Assim como na Roma Antiga os imperadores faziam tudo isso através da arte e da escultura para conseguir convencer o povo, ainda hoje essas técnicas são utilizadas de forma muito forte, tá? Seguindo, temos mais esculturas aqui em bronze, mármore. Então, no Renascimento, a escultura também se destacou muito com a estátua do Davi, do Michelangelo, né? Pensador, do Rodin, que vocês vão ver nos nossos exercícios também. Aqui eu achei legal trazer para vocês a montagem do Cristo Redentor, tá? Olhem que legal os trabalhadores fazendo o entalhe. Muito bacana. As imagens, olha aqui o tamanho da mão do Cristo. Pensa que obra incrível e fantástica não foi montar tudo isso, né, pessoal? Aqui o Cristo Redentor montadinho, uma mega escultura que nós temos no nosso país. Foi um presente da França para o Brasil. Através do tempo, algumas formas específicas de escultura foram sendo mais difundidas e outras acabaram sendo menos executadas, tá? Às vezes pelo valor, por serem técnicas muito caras também, né? As primeiras esculturas são predominantemente de pedra, argila e madeira, tá? As primeiras são nessas técnicas. Essas outras que eu comentei com vocês, da resina, do gesso, são técnicas realmente bem mais modernas, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a modelagem, onde as nossas mãos na modelagem são o principal instrumento para a confecção da arte. Aqui se encontra, então, a argila, tá, pessoal? Para a modelagem argila, então, o material tem que ser úmido, né? Para ser feito o trabalho. Olha que impressionante essa imagem. Muito legal, né? Muito perfeitinho. A talha em madeira também é uma forma de escultura muito antiga e muito linda. Ela é um grande desafio, né? De moldar esse material, então, e depende muito do tipo da madeira para que se consiga fazer a técnica. Aqui tem, então, a foto do objeto de uso, né, do artesão. São goivas e formões. Aqui mais escultura em madeira, outra escultura em madeira, né? As talhas, então, aqui. E aqui mais um artesão fazendo escultura em pedra, certo? Aqui as esculturas da Ilha de Páscoa, como eu falei anteriormente. Temos também o vazado em bronze. Vocês vão fazer a leitura com calma, com cuidado, tá bom? Vocês vão ter que ler todo o texto de novo, com bastante atenção. Trouxe também o Pensador, uma obra muito famosa. Esse é bem divertido, que é o Boi de Wall Street. E já mudamos totalmente o foco aqui, né? Junto aqui, quando a gente vendo a imagem do Boi de Wall Street, hoje em dia,
que acontece? Na arte moderna, o objetivo não é mais o naturalismo, né? A escultura ganhou novas formas de expressão, possibilitando a pesquisa em novos materiais e muito mais expressividade nas obras de arte através das novas técnicas, tá? Inclusive o concreto, ele é muito utilizado hoje em dia. Legal, né? Os vazados, então, são realizados com moldes em gesso, né? As esculturas em metal, aquela que eu mostrei no início lá do Mário Clareira também utiliza metal, tá? A arte contemporânea dá muito mais liberdade para o artista trabalhar e fazer coisas bem expressivas. Olha que legal. Olha essa que legal. Que maneiro. Muito maneiro. Aqui outra. E mais essa. Olha que bacana essa aqui. Parece que o bebê está flutuando. E agora a gente vai responder ao nosso Google Formulário, onde a prof elaborou algumas questões, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês. A gente vai ver juntos. O nosso Google Formulário está aqui, então, né? Questionário de escultura, semana 22, certo? Então, vocês vão colocar aqui o nome, a turma e a pergunta: o que é escultura? Lá no texto tem a resposta. Vocês vão lá procurar e ver qual das 3 alternativas representam a resposta correta. Aqui na segunda pergunta, a gente vai assinalar somente quais materiais são utilizados na escultura, certo? Os que não são materiais de escultura, vocês não assinalem, tudo bem? A próxima pergunta é: assinale qual a técnica de escultura pertence a esta obra que está aparecendo aqui. Qual técnica que nós usamos as mãos para a modelagem e a umidade? É moldar, né, mãe? É moldar. Moldar. Mas com qual material? Não conta. Que a gente usa que faz a maior sujeira, que tu já trabalhou com esse material, mas não conta, que é segredo. Assinale qual a técnica de escultura pertence a esta obra aqui. Observem bem o material, observem bem a foto para responder. E a qual técnica que representa a esta obra e esta também. Sobre arte moderna. Tá? Qual dessas obras são contemporâneas? Vocês têm que responder também. Certo? Perguntinhas para a gente fixar o nosso conteúdo. Me mostra de estátua. Só um pouquinho, tá, filha? Tá, pessoal? Então, essa é a atividade da nossa semana, tá? Então, a prof está compartilhando com vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, chamem a prof no WhatsApp, a gente pode conversar, fazer uma videochamada se for necessário. E é muito importante essa parte teórica para que vocês possam continuar nas próximas semanas fazendo parte prática de escultura com a prof. Esse é meu filho Ângelo, para quem não conhece. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês, tá? E ótimas semanas de estudos. Mamãe, certo? pode me mostrar Tchau. as estátuas?